O Internacional coloca à prova hoje à noite aqui em São Paulo contra o Palmeiras, um teste muito importante e uma vontade que veio do técnico Eduardo Cudê e também do Departamento de Futebol Colorado. A gente explica o movimento do Internacional para trazer novamente Robert Renan para as partidas do Internacional, um jogador que estava abalado. Eu vou trazer bastidores importantes sobre essa mudança que o Inter está promovendo e como o jogador está neste momento. Também trago detalhes sobre a expectativa do Internacional para pelo menos 4 titulares voltarem. Quando será? A gente vai falar também nesse conteúdo. E uma graninha que o Inter pode estar ganhando com a venda de um ex-atleta colorado. Eu te trago tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer as principais informações do Internacional nessa manhã, final de manhã, início da tarde de quarta-feira. O Inter entra em campo 8 horas da noite em Barueri, aqui em São Paulo, de onde já falo desde ontem também aqui no canal, e a gente tem que comentar muitos assuntos importantes a ver com essa partida, retornos e até uma grana que o Inter pode ganhar nos próximos dias. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Já passamos dos 59 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter, então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet lá na plataforma da KTO. Corre lá e aposta em Inter e Palmeiras e outros jogos do Campeonato Brasileiro que acontecem hoje. Tem Grêmio Atlético Paranaense, tem muita coisa rolando. Vai lá na KTO, faz a tua fezinha e ganha uma grana, tá certo? Gente, eu quero começar aqui falando sobre uma questão muito importante que eu até comentei ontem à noite, que é o retorno do Robert Renan. O Cudê volta a relacionar o Robert Renan depois de 2 jogos dentro do estádio Beira-Rio. Eu até trouxe um bastidor, ontem a gente estava na concentração do Inter em Guarulhos, aqui em São Paulo. Um único torcedor que estava lá gritou, apoiando o Robert Renan, incentivando o zagueiro do Internacional, que até não entendeu ali, tomou um susto, mas depois ouviu palavras de apoio e de carinho desse torcedor, falando para ele levantar a cabeça, que ele era F, que ele era muito bom jogador, que já tinha passado, que a torcida e que ele, como torcedor, estava com o Robert Renan o apoiando. E isso é muito importante, tá? Porque eu conversei com algumas pessoas do Internacional mais tarde e eu ouvi o seguinte: foi feito sim um processo tentando blindar o Robert Renan nesse primeiro momento do Beira-Rio, porque o jogador ainda estava muito mal. O Robert Renan ainda estava sentindo muito a eliminação e a cavadinha contra o Juventude na semifinal do Gauchão, que a gente sabe que teve uma cobrança muito forte em cima do garoto de 20 anos dentro do vestiário, dos atletas e também do departamento de futebol. Eu ouvi que, de fato, é um movimento natural, talvez um jogador ou outro não escantear, mas ficar chateado com o Robert Renan e talvez não falar com ele normalmente, algo do tipo. E que isso pode sim ter acontecido, mas que o Robert Renan tinha que voltar em algum momento a ser relacionado. E nesse primeiro momento o Inter preferiu blindar ele da pressão que ele sofreria no Beira-Rio. Possivelmente o próximo jogo no Beira-Rio, que agora tem Palmeiras, Atlético Paranaense em Curitiba no domingo, depois Delfim no Equador, vai ser só contra o Atlético Goianiense na outra rodada ainda do Campeonato Brasileiro no Beira-Rio. Possivelmente até lá o Robert Renan já vai voltar a ser relacionado, não só agora contra o Palmeiras, mas para esses 2 jogos que eu citei contra o Atlético e Delfim no Equador, e volte a ser relacionado também no Beira-Rio contra o Atlético Goianiense. É um jogador que estava mal psicologicamente e isso é confirmado e agora já está voltando a se integrar ao elenco, e o Inter vai aproveitar sim o Robert Renan e quer recuperar esse jogador. Lembrando, se ele for vendido pelo Zenit, o Inter é obrigado a liberar ele do empréstimo, e eu até já ouvi que, assim, não é uma coisa ruim pro Inter, porque a grana que o Inter vai ganhar da taxa de vitrine é muito interessante mesmo, é no mínimo 4 milhões de euros. Então também, se o Zenit vender o Robert Renan, não é tão ruim assim e desesperador pro Internacional. Outra situação que eu quero trazer aqui para vocês, tá? A gente falou ontem à noite da lesão no ombro do Fernando. Eu fui atrás e até ouvi de uma pessoa do Inter, cara, dá uma olhada, ele tem um histórico já, ele já teve lesão aí. E eu olhei, e ele teve lesão quando ele estava em Portugal, quando ele estava na Espanha.
Depois que ele deixou o Porto de Portugal, quando ele vai para o Sevilha, ele tem uma lesão reincidente no ombro direito, que é a mesma lesão que tira o Fernando do jogo de hoje contra o Palmeiras aqui em São Paulo. Só que tem uma expectativa grande do Inter para que Fernando, Arangues, Alan Patrick e Ener Valencia retornem contra o Delfim do Equador, sem ser neste meio de semana, no próximo. O Inter joga hoje contra o Palmeiras aqui em São Paulo, em Barueri, domingo no Paraná contra o Atlético Paranaense. Na outra quinta o Inter vai para Manta, no Equador, enfrentar a equipe do Delfim. Nesse jogo existe uma expectativa, não tem uma confirmação ainda de previsão para esses caras, mas que Fernando, Arangues, Alan Patrick e Ener Valencia estejam à disposição. O Fernando pode ser que até antes, tá? Pode ser que até no domingo contra o Atlético Paranaense ele fique à disposição no banco, quem sabe já voltando a ser relacionado, mas é uma expectativa do Internacional. Gente, para fechar, uma informação das últimas horas, tá? O Internacional pode ganhar uma grana importante. Claro, não é uma grana milionária como a situação do David, que eu já trouxe aqui no canal para vocês, que teve uma oferta de 3,5 milhões de euros do Vitória. O Inter queria vender e o Vasco não topou, porque ele tá bem, tá emprestado por lá e tem uma obrigação de compra, que se ele jogar 60% dos jogos, o Vasco tem uma obrigação de compra de 2 milhões e 800 mil euros. O Inter ofereceu 500 mil euros pro Vasco e ficaria com 3 milhões dessa venda do David pro Vitória. O Vasco não topou. Mas a situação que eu quero falar é de um outro jogador. É do Patrick, ex-jogador muito criticado aqui quando esteve no Internacional, que está sendo encaminhado a sua venda para o Santos. O Santos deve pagar 1 milhão e 250 mil dólares. Entre 1 milhão e 1 milhão e 250 mil dólares. O Inter ainda conseguiu manter 10% de uma futura venda do jogador. Sendo assim, o Inter vai pegar ali um valor entre 115, 120, até 125 mil dólares. A gente está falando de quase 700 mil reais pela conversão atual do dólar. E é mais uma graninha, mais um cascalho que entra aí nos cofres do Internacional com um ex-jogador, tá certo? Não te esquece de correr lá na KTO, porque hoje tem Inter e Palmeiras aqui em São Paulo. Faz a tua fezinha. Eu tô apostando em 2-1 pro Inter nessa partida. E claro, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.